Boa noite, que a paz esteja com os irmãos. Irmãos, hoje é sexta-feira, dia 31 de novembro de 2025. Nós estamos aqui na presença de Deus para fazer mais essa live, que os irmãos possam, ter a oportunidade de ver e de curtir a palavra de Deus, compartilhar. Quero pedir para os irmãos ainda, que se inscrevam lá no meu canal no YouTube, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Mas ser só membro não vai contribuir muito. Você tem que compartilhar e tem que comentar também. Então, lá no YouTube, o meu canal é Josuca com K, Josuca Ribeiro 1070. Amém? Entra lá no YouTube, depois eu vou deixar a descrição aqui nos comentários para os irmãos, tá bom? Mas como nós começamos sempre as nossas lives com uma oração, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome. Porque o Senhor é Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus que tem cuidado de nós em todos os momentos, meu Deus. Nós somos, Senhor, meu Deus, os teus filhos e esperamos grandes coisas, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos prometeu. E nós estamos aqui, meu Deus, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada irmã que estão vendo essa live. E eu te agradeço e rogando pelo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, que conta a história de um homem, um centurião. Nós vamos ler agora. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele faz. E Jesus maravilhou-se e disse, aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, Jesus morava naquele lugar, morava em Cafarnaum, e ele estava chegando com certeza de alguma missão que Jesus foi fazer, uma pregação, foi fazer a obra de Deus. E ele chegou naquele momento em Cafarnaum e ele foi surpreendido por um homem estrangeiro, um homem que não era da nação de Israel. Naquela época, quem era do exército romano era dado como inimigo, do povo de Israel, e também o próprio povo de Israel não achava lícito entrar, não achava, a lei proibia de entrar na casa de estrangeiros. E de repente um estrangeiro esperando Jesus, e ele faz um pedido para Jesus, Senhor, o meu servo jaz paralítico, endemoniado em casa, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, faça algo a respeito, porque não pode ficar daquele jeito, ele precisa ser curado. Primeira coisa aí, irmãos, a palavra de Deus diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. Este homem, ele estava gozando de perfeita saúde, mas algo perturbava ele.
Algo perturbava ele, por quê? Porque ele estava bem, mas na casa dele tinha alguém que não estava bem. Hoje no mundo nós vemos que tem pessoas que quando ele está bem, ele quer que o resto do mundo se dane, né? Cada um no seu quadrado, cada um faz sua parte. Mas esse homem era um homem diferente, era um homem que ele cuidava de todos, né, por igual. Ele estava bem, mas não estava tudo bem. Às vezes, irmãos, nós somos infelizes porque somos cercados de pessoas infelizes. Às vezes uma doença, às vezes uma pessoa endividada, né? Você está em paz em casa, de repente você fica sabendo de uma notícia ruim e aquilo tira a sua paz. E aí às vezes nós recorremos, né, a Deus para que a paz reine novamente em nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho. E verdadeiramente esse homem, ele teve a oportunidade de ir no lugar certo, de esperar a hora certa, que foi a hora que Jesus passou ali, né? E ele falou para Jesus: tem misericórdia, o negócio lá em casa está feio, o meu servo, né, ele está paralítico e endemoniado. E Jesus disse para ele: olha, eu já irei lá curá-lo. Mas tinha, irmãos, um problema, e tinha alguma coisa impedindo. E muitas vezes, irmãos, a gente não consegue tirar aquilo que está impedindo a nossa vida de servir ao Senhor, porque nós nos apegamos, né, às coisas mínimas das nossas vidas, né? Mas o homem entendeu que ali era algo espiritual que tinha que ser resolvido. E algo espiritual tem que se resolver espiritualmente. E ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu acredito que o Senhor, se o Senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. Porque eu tenho pessoas na minha responsabilidade. Eu digo para um soldado: vai, ele vai. Eu digo para outro: vem, ele vem. Eu digo para o meu servo: faça isso, e ele faz. Então eu sei que o Senhor está acima, né, das hostes espirituais, da maldade, está acima dos demônios, acima do diabo e dos seus anjos malignos. Eu sei que se o Senhor falar para eles: vai, ele vai. E falar para eles: vem, ele vem. Porque o Senhor é dono de tudo e o Senhor está sobre tudo e sobre todos. Foi isso que ele entendeu. Ele entendeu que algo ali não era algo material, não era apenas uma doença material. Às vezes nós achamos que a nossa doença, né, é só material, que passa com um Doril, com uma Novalgina, né, com uma Dipirona, e nós estamos bem. Mas às vezes as coisas, elas se relativizam com o mundo espiritual. E aí, irmãos, esse homem conseguiu entender isso, que Jesus era a única solução para o problema naquela hora, né? Naquele momento, somente Jesus poderia resolver. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade, né, que nenhum homem podia dar, mas o próprio Deus podia dar, né? O próprio Deus tinha. E a palavra de Deus diz que sobre Jesus estava toda a autoridade, né, de Deus, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E Jesus disse para ele: olha, eu irei. Ele falou: mas eu não sou digno. Mas se o Senhor falar somente uma palavra, se o Senhor falar somente uma palavra, se o Senhor der somente uma ordem, o meu servo vai ser curado. E Jesus, olhando para aquelas pessoas, com certeza, tinha pessoas ali que eram religiosos, velhos ali, pessoas que já conheciam a lei de Deus, a Torá e todos os ensinamentos judaicos, né? Mas eles não tinham uma coisa que aquele homem tinha, era a visão espiritual. Eles não tinham a fé que aquele homem tinha, né? Porque, irmãos, os judeus, eles demonstravam a sua fé através das obras,
né? Através do lavar das mãos, da obediência aos mandamentos, né? Da ajuda, né, entre aspas, aos pobres, né? Na doação, né, no dízimo, nas ofertas, né? E nas obras propriamente dita, obras que pareciam, né, para o povo, que o povo via, né? Nossa, como é que aquela pessoa é santa, como é que aquela pessoa é dedicada, como aquela pessoa agrada a Deus. Eles faziam mais as obras para que as pessoas vissem. Mas aquele homem, aquele centurião, ele viu algo diferente. Ele viu algo que somente Jesus podia fazer. E Jesus, como um sinal de misericórdia, né? Jesus falou para ele, olha, pode ir embora, né? Que o seu servo está curado. Pode ir, né? E a palavra de Deus diz, no finalzinho, lá no versículo 13, né? Então disse Jesus, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Irmãos, tem hora que nós colocamos tantos obstáculos, tem hora que nós colocamos tanta pedra no nosso caminho, né? Que nós mesmo tropeçamos nela. Eu já vi muito crente, muito cristão falando, é tão difícil servir a Deus, a luta é muito grande. Irmãos, a palavra de Deus diz, lá no profeta Isaías, capítulo 57, versículo 14, que toda obra forjada, o que é forjada? O que é feito, o que é manufaturado, né? O que foi criado para ferir o ser humano, ou o cristão, ou aquele que está no caminho de Deus. Toda alma forjada, toda arma feita para te ferir, não prosperará. Não prosperará. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele cuida de todos nós. O Senhor Jesus, Ele veio na terra, né, para desfazer as obras do diabo. Então, quando o diabo coloca uma pedra no seu caminho, Jesus vai lá e tira, né? E se Ele não tirar, né, Ele manda o diabo tirar, né? Às vezes você está aí na sua casa, né? De repente bate alguém na porta. Presta bem atenção no Salmo 23. O Salmo 23 diz assim, né? Eu acho que no versículo 6, que diz assim, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha só para você ver. De repente Deus chama os demônios, chama o diabo e pega e fala para ele, senta aí que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou abençoar o meu servo, abençoar a minha serva. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, ele derrama óleo na sua cabeça e te abençoa com bênçãos espirituais. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele enche você de Espírito Santo para que você possa, sabe, mostrar através do Espírito Santo de Deus que o diabo não te toca, ele não pode te tocar. Unge a minha cabeça e meu cálice transborda. Então, irmão, às vezes você está aí na sua casa, né? De repente bate o diabo aí na sua porta. Aí você abre a porta, leva um susto, fala, nossa, o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu não queria não, mas eu vim aqui trazer uma bênção para você, que Deus mandou. Tem uma história que diz assim, que tinha uma mulher, que ela já estava muito velha, os filhos já tinham ido todos embora, já se casaram, e eles moravam 40 quilômetros da cidade. E essa mulher doente, o marido doente, não podia criar um frango mais, porque não tinha força para ir lá fora colher uma cabeça de alface. E eles doentes, precisavam de ajuda, os filhos abandonaram. E de repente ela criou força e foi na cidade e fez um apelo numa rádio. Eu e meu marido morando em tal lugar, assim, 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 explicou. E nós precisamos de remédio, de roupa e de alimento. Quem puder, nos ajudar, nos envia lá. Falou isso numa rádio. Deram a oportunidade para ela, ela falou. E lá do outro lado da cidade tinha um homem muito rico, e o homem ouvindo o rádio,
Aí mexeu no coração daquele homem e ele pegou e fez uma compra muito grande e mandou levar para a mulher. Aí mandou o seu encarregado, o seu emissário lá, fala para ela, olha aqui, fala para essa mulher que Deus não existe. Que quem está mandando isso aqui, ó, sou eu e Deus não existe. Quem mandou isso aqui foi o diabo. Né? Aí tudo bem, né? O homem foi, levou, chegou lá na casa, ela já estava esperando no portão. Falou, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo, pode pôr aqui. Aí foi tirando aquelas compras do carro, né? Foi tirando aquelas compras, aquelas roupas, aqueles remédios, tudo. E o emissário do homem, surpreso, porque ela não perguntava quem foi que mandou, né? Aí chegou uma hora, ele não aguentou e falou assim, a senhora não sabe quem foi que mandou? A senhora não quer saber quem mandou? Aí ela falou assim, eu não quero, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, irmãos, Deus cuida de você. Não interessa o que fizeram com a sua vida, se magoaram o seu coração, que se deixaram você na rua da amargura. Se você está estressado com o trabalho, com esse final de semana, entrega a sua vida a Jesus. Reconheça que Jesus pode transformar a sua história todos os dias. E Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz distinção entre um e outro. Ele é Deus de todos. Ele é Deus seu e é Deus meu também. Que Deus possa encher o seu coração de alegria e que você possa fazer igual esse centurião. Entregar sua vida a Jesus, entregar a sua história a Jesus, os seus problemas, entregar a Jesus tudo que é seu, para que Ele chegue e Ele faça uma faxina na sua vida. Ele faça, sabe, uma transformação na sua história e que você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas tuas mãos poderosas que tem, meu Deus, acolhido a cada irmão que vai ver essa live. Senhor Jesus, enche o coração dessas pessoas com teu Espírito Santo e que eles possam ser renovados, meu Deus, através dessa humilde palavra. No nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus.